Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você neste 21 de agosto de 2025. Estamos na quinta-feira. Vamos pedir a Jesus que nos conceda um dia de paz, de tranquilidade, que Ele possa acalmar o coração de todos nós. Muito bem. O Papa Leão XIV fez um pedido que acende um sinal de alerta para todos os católicos. E todos nós católicos, a gente sabe que muitas pessoas até já me perguntam assim: eu vejo você fazendo catequese, mostrando muita coisa do Papa. Sim, se um Papa tem coisa boa para mostrar, eu mostro, né? Se não tem, porque uma pessoa do Rio Grande do Sul me mandou mensagem, acho que foi ontem, dizendo: por que na época de Francisco você não mostrava tantas coisas de Francisco? Eu digo: porque não tinha coisa para mostrar, né? E quando eu falava para defender os católicos das loucuras do Papa Francisco, né? Das coisas que ele fez e que não ajudou o povo a ser católico. Essa é a verdade, nua e crua, se você for fazer uma comparação entre Francisco e Leão, embora os dois estavam sentados no mesmo ninho, vamos dizer assim, mas me parece que Leão tem uma consciência católica melhor, anos-luz, do que Francisco, né? Francisco não trabalhou para o bem do catolicismo. Essa é a minha opinião, você tem a sua e eu respeito, né? Tem padres e bispos que ficam furiosos que eu falo isso. Eu falo porque eu tenho coragem de falar e falo porque eu posso provar o que eu estou falando. Aliás, não preciso provar mais, porque eu já mostrei aqui no passado, né? Então, eu dizia sempre e volto a dizer que quando o homem é escolhido para ser papa, né? Não é o Espírito Santo que escolhe, segundo o cardeal Ratzinger, que se tornou papa Bento XVI, que eu cresci aprendendo que quem escolhe os papas é o Espírito Santo. Aí o Papa Bento XVI disse: olha, eu não perguntaram para ele. E ele disse: olha, eu não posso dizer que é o Espírito Santo que escolhe os papas, porque se eu disser, eu vou ter que admitir que o Espírito Santo andou errando no passado, porque nós tivemos papas no passado que foram uma desgraça para a Igreja Católica. Em outras palavras, foi isso que Bento XVI disse. Aí acendeu o sinal de alerta na época. Eu digo: então eu fui enganado, né? Me ensinaram errado. E a gente vai crescendo e vai aprendendo que a gente não quer morrer sendo besta, né? Então a gente sabe que numa eleição de papa existe os conchavos, aquela coisa toda, todo mundo sabe. Mas Deus vai permitir o papa que a igreja, naquele tempo, merece. Então, tivemos papas bons lá desde São Pedro para cá e tivemos papa que foi uma verdadeira tragédia para o catolicismo. Foram verdadeiras desgraças na Igreja Católica. Essa é a verdade, né? Mas isso lá no passado. Francisco fez muita besteira, mas comparado com os escândalos do passado, Francisco até que fez pouco, né? Comparado com os atrapalhados que nós já tivemos. Então, o que é que eu quero te dizer antes de dizer o que eu vim para te dizer hoje? Como católico, que ama a igreja, defende a igreja, que sofre pela igreja, que fica doente com o que eu estou vendo, né? As coisas não andam bem na igreja católica, todo mundo sabe. Agora tem gente que finge que está bem, para fingir lá nos infernos. Eu não tenho essa história comigo, não. Eu vou demonstrar a minha preocupação, a minha tristeza, porque eu sou católico. Eu nasci na igreja católica e eu quero, todo dia, agora eu estou rezando, dizendo: Senhor, me dê a graça de morrer amando a minha igreja. Entende? Eu rezo pelo Papa Leão, para que ele me ajude e ajude você a morrermos amando a Igreja Católica, né? Porque, meu filho, se a gente fica mais uns 20 anos, estou dando um exemplo, com Francisco aí, a tragédia espiritual seria fulminante na vida dos católicos, né?
Ainda tem poeira de Francisco dentro do Vaticano que precisa ser jogada para fora urgentemente. Todo mundo sabe disso, né? Tanto é que Leão, mostrei a semana passada, se eu não me engano, né, mandou um recado para os bispos da região amazônica, né, pedindo a eles que não adorasse e nem levasse o povo a adorar, né, essas divindades, a natureza, etc, etc. Eu mostrei aqui no catequese, se você não viu, acho que foi essa semana, hoje é quinta, né? Fico meio perdido nos dias que todo dia a gente faz catequese. Mas Leão já fez vários alertas. Repito, ele entrou dentro do Vaticano a convite de Francisco, mas não significa que ele tenha que seguir a linha de Francisco. Em algumas coisas, mas se for comparar, eu ainda prefiro Leão 300 bilhões de vezes, né? Agora, no dia que Leão escorregar na casca da banana, eu chego aqui e dou meu corte rápido Tramontina, sem frescuragem na cabeça, porque eu sou católico. Porque o povo tem uma ignorância, e na Igreja Católica está cheio de autoridades ignorantes também, eu falo mesmo, que acha que você não pode falar nada. Esse não pode falar nada, que a desgraça está dentro da Igreja Católica, a tragédia por toda parte dentro do catolicismo. Por quê? Porque o povo aprendeu, isso aí é ditadura religiosa. Nossa Senhora chamou, né? Ditadura religiosa. Deixa eu ver em que mensagem foi aqui, viu? Porque existe a ditadura política, né? Na política, e existe a ditadura religiosa também. Quer ver? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Apareceu. Deixa eu te mostrar aqui. Lá em 2013, né? O futuro da igreja será marcado por grande divisão e uma triste ditadura religiosa. Isso aqui é profecia cumprida. Nós tivemos isso no papado passado. Ditadura religiosa, perseguição ferrenha. Muitos padres e bispos se ferraram na unha de Francisco. Todo mundo sabe disso. Agora fica tapando sol com a peneira? Vai tapar sol com a peneira lá no quinto dos infernos, rapaz. Ou a gente é católico, então pede para sair. É simples de entender, né? E as pessoas, você não tem medo de falar assim, medo de quê e de quem? Se eu sou católico por causa de Jesus. Eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu sempre defendi e que a igreja me ensinou a defender. Então vamos deixar de ser covarde. Nós católicos, leigos, nós temos força para ajudar a salvação das almas. Somos batizados. Então, se uma autoridade da igreja não quer ajudar, a gente ajuda? Ora essa. Agora, claro que a gente precisa rezar. O grande problema da igreja hoje é que o povo que eu falo consagrado, deixou de rezar. A Igreja Católica abandonou a oração. Comparado com 50 anos atrás, não reza mais. Uns gatinhos pingados reza, né? Mas, no geral, não se incentiva. Então, vamos lá para o pedido de Leão. Se é uma coisa boa, eu estou aqui para te dizer. E concordar. No dia que eu precisar discordar de Leão, eu chego aqui discordando na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade, eu discordo de qualquer autoridade da igreja, se for preciso. Agora, claro que tem muita gente que é puxa-saco. Muita gente disse amém para o que Francisco aprontou da igreja católica. Muita gente disse amém. Por quê? Porque com medo de perder seus cargos. Eu não tenho cargo nenhum. Eu trabalho, tenho um calo aqui na minha mão. Ontem eu estava me acabando trabalhando, no sol quente. Entende? Eu sei me virar. Eu não compro cargo nenhum na igreja. Agora, eu sou católico, amo a minha igreja, respeito a igreja, respeito os padres da minha diocese, respeito o bispo da minha diocese. Posso discordar do meu bispo, porque eu discordo de muita coisa, mas somos irmãos, beleza, vamos caminhar juntos. Agora, não é porque eu sou católico que eu vou dizer, não, é melhor não falar nada, não. Ele precisa falar. Se os justos se calam, os inimigos vencem. Então, eu sei que muita gente, Nossa Senhora não avisou? Muitos irão, como foi a frase? Com medo de perder aquilo que passa. Eu vou matar a cobra e mostrar a cobra. Que passa. Nossa Senhora está certa. Mais do que ela, ninguém no planeta Terra. Então, eu dou a minha vida por Nossa Senhora. Eu, Pedro Regis. Se eu tiver que morrer para defender Nossa Senhora de Anguera, eu morro. Porque eu estou vendo que tudo que ela falou lá no passado, há 38 anos atrás, só cego é que não quer ver. Escuta só.
A exemplo de João Batista, não tenhais medo de perder aquilo que passa. João Batista não teve medo de perder aquilo que passa. Não tenha medo, não tenhas medo de perder aquilo que passa. O céu deve ser sempre a vossa meta. Aí você vai encontrar dezenas de mensagens ela dizendo isso. Muitos irão, aqui que eu queria. Muitos irão recuar por medo de perder aquilo que passa. Pois é. Muita gente viu coisa errada na igreja, né? E ficou calado com medo de perder seus cargos. Tá bom. Tu não perde o cargo, mas tu perde a tua alma quando morrer. Porque Jesus não vai perdoar nenhum consagrado que sabe a verdade e deixa o povo ir para a toca da raposa, para ser comido, para ser engolido. Então, se conhece a verdade, ensina para as pessoas. Então, vamos defender Jesus, vamos defender a verdade. E qual o pedido, Pedro Regis, que o Leão fez, que acende um alerta? Tu sabe que está cheio de guerra no mundo, né? Os Estados Unidos, eu estava lendo a matéria, coisa que a gente nunca viu dentro do catolicismo, já viu, mas durante os 12 anos de Francisco a gente não viu isso não, né? Basta pegar as fotografias do Papa Francisco junto com genocidas, governos comunistas, etc., com o sorriso cá nas orelhas e com a turma americana com a cara fechada, parecendo que viu o cão na frente. Eu tenho que guardar as fotos, né? Pois é. Então, Leão, ele está, obviamente, concordando com vamos dizer assim, a negociata, vamos chamar de negociata, que os Estados Unidos estão querendo fazer. Porque aquele velho do cabelo louro lá, o bicho é doido, eu sei que ele é. Mas tem que ter um doido para tentar resolver a parada. Né? Pois é. Então, eu vi quando ele disse, olha, eu vi quando ele tentou negociar com o Irã, sabe? Pedindo, a gente gasta muito dinheiro. Eu já vi várias entrevistas dele, porque eu vou atrás para ter informação. Várias entrevistas do Trump, dizendo, a gente gasta muitos milhões com guerra. Ô Pedro, mas se ele estiver fingindo? Ele vai para o inferno se ele estiver fingindo. Mas mesmo se ele estiver fingindo o problema dele lá, mas o que ele está dizendo é verdade. Se ele tem algum interesse por trás, isso não me interessa. Quem vai julgá-lo é Deus. Mas eu vi ele dizer para o Zelensky, eu posso te ajudar a parar a guerra, a resolver essa questão. E até o Putin, que é um cara perigoso, disse a semana passada, se você fosse o presidente, no lugar daquele outro, botaram um velho gaga lá, dos Estados Unidos, Biden, para ser presidente, uma tragédia para os Estados Unidos, ele disse, se você tivesse sido presidente, não teria acontecido guerra na Ucrânia, não. E, de fato, tanto um como o outro. Senta e conversa, estrupício. Mas não, fica aí procurando matar os inocentes. Eu concordo assim, cada um com a pistola daquela boa de dedo, se encontra na esquina, miserável. E sapeca o dedo no outro. Vai, se matem. Os políticos deveriam fazer assim. Não quer fazer guerra? Façam entre vocês. Se matem. Sem problema nenhum. Agora fica matando as famílias, pessoas inocentes. O cara tá em casa com uma bomba, mata marido, mulher, filho, todo mundo. Por causa de quê? Do poder, do dinheiro. Então, os Estados Unidos deu conselho para o Irã. O Irã não quis, ele mandou 3 presentes para o Irã. Cada presente custou mais de 2 bilhões de dólares. Foi para o Quito do Beleléu, 6 bilhões. Sabe, pegou uma arma lá que acho que nem o diabo tem no inferno. Entende? Não quentou mais o faixa, como diz o baiano, não quentou mais. E vários países vão quietar o facho porque sabem que se mexer o bicho pega. E eu lendo aqui muitas matérias, dá para você entender que o Papa Leão está preocupado e ele fez uma convocação para amanhã. O que é que o Papa pediu? O Papa está convocando um dia de oração e de jejum. Ô Pedro, e tu vai fazer? Vou. Se é coisa boa, eu faço. O que não presta, eu digo aqui, não obedece não, que o bicho é doido. Mas aqui é para tu obedecer e eu também. Entende? A gente precisa amanhã, sexta-feira, se esforçar. Se você não aguentar fazer o dia todo de jejum, tu faz pelo menos do almoço, ou pelo menos tu tira o café da manhã, tu tira para ir na igreja, para rezar, se ajoelha dentro do Santíssimo. Ô Pedro, mas e se eu morar num lugar deserto que não tem, tu reza dentro da tua casa, no santuário que tu tem em casa.
para diante da imagem de Nossa Senhora, reza um terço, de joelho, e pede a paz para o mundo. O Papa está certo. Ele está convocando para amanhã, de 22 de agosto, um dia de jejum e oração. Isso acende um alerta para nós. Ah, Pedro, mas eu lembro, e eu também lembro, eu tenho que ser justo, o Papa Francisco também fez isso. Mas fez isso, mas não teve coragem de sentar com os inimigos dele. O Papa tinha inimigo? Tinha muitos inimigos. Os Estados Unidos, por exemplo, Francisco era inimigo dos Estados Unidos, não queria nem saber dos Estados Unidos. Todo mundo sabe. Não estou aqui contando novidade para quem sabe. Quem é católico sabe, né? Que o Papa não gostava do Trump lá. Queria ver o cão, mas não queria ver ele. Mas convocou também um dia de jejum. Mas se a pessoa não faz a coisa da maneira certa, por que a Rússia foi consagrada? Nossa Senhora pediu mais de 100 anos para consagrar a Rússia. E tem uma campanha aí, viu? Tem uma campanha aí de oração, eu vi também no site lá na Itália, pedindo para que os católicos rezem para que Leão faça a consagração. O Pedro já fez, mas não valeu não, irmão. Ah, Pedro Reis, tu tá doido. Como é que o Papa convocou o mundo para fazer a consagração e não valeu? Não valeu porque não cumpriu os requisitos que Nossa Senhora disse. Acabou. Se não obedeceu Nossa Senhora, não valeu. E eu fui o único canal católico do Brasil que cheguei aqui ao vivo e disse, não tem validade. Aquelas orações, tudo que a gente fez, ficou perdida? Nenhuma oração ficou perdida. Eu estou te dizendo que para surtir o efeito desejado pelo céu, não teve validade. Porque não se cumpriram os requisitos apontados por Nossa Senhora. Nossa Senhora ensinou lá em Fátima, consagra a roça assim, assim, assim. Aí, o sistema não deixou, porque tu sabe que o sistema é pesado, eu chamo de sistema para não dar B.O. para mim, né? Pois é, o sistema é perigoso, se filtrou dentro da Igreja Católica e não deixou que de lá para cá, meu irmão, 100 anos. Preste atenção. 100 anos se passaram e a Igreja Católica não obedeceu Nossa Senhora em Fátima. Por isso que Pedro Reis diz aqui, sem nenhum problema, sem medir e medo de nada. A Igreja Católica não acredita em nenhuma aparição de Nossa Senhora. Oxe, Pedro, tu tá errado aí. Estou 100% certo. Não acredita. Eu estou pegando o pacote geral, viu? O pacote. Agora tu vai encontrar padres que acreditam, bispo que acredita. Mas eu estou falando, no geral, não acredita. Entendeu? Não acredita. Porque se acreditasse, me dava a mim e a tua a prova de que acredita. Entende? Incentivava o povo a rezar o texto, a rezar o rosário, a se confessar como Nossa Senhora pede. Para que está fazendo isso por aí? Eu não vejo. Quando você vê, é uns gatos pingados. Meia dúzia de padre, meia dúzia de bispo, que incentiva o povo a rezar o texto de Nossa Senhora. Mas, no geral, irmão, não incentiva, não. Eu já disse aqui, vou repetir só para lembrar, que quando chega 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, passou 14 de maio e morreu. Não existe mais Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima só daqui a um ano, 13 de maio de novo. Isso até nas paróquias, que Nossa Senhora de Fátima é padroeira. Que todo padre que chega na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ele deveria incentivar em todas as celebrações, em todos os encontros, botar o povo para rezar. Incentivar a oração. Foi o que Nossa Senhora pediu. A devoção dos 5 primeiros sábados. Mas quem é que fala? Isso existe por quê? Por causa dos leigos, que enfrenta. Tem paróquias que nem querem esses movimentos. E eu sou testemunha disso. Eu tenho 38 anos de missão. Quando eu comecei a minha missão, muitos que aqui estão inscritos aqui no canal nem tinham nascido ainda, os pais nem tinham casado ainda. Tem muitos padres, amigos meus, que nem tinham nascido ainda. A exemplo do meu grande amigo e irmão, Padre Gabriel Vilaverde, um abraço para ele. Padre Antônio. Eu poderia citar, não sei a idade do Padre Paulo, mas aqui na minha diocese, dos padres novos, nenhum tinha nascido ainda quando eu comecei a minha missão. Entende? Então, esses padres, e todos os padres, eles precisam, porque tem que incentivar.
Quando aparece alguns padres incentivando, às vezes é mal visto pelos outros. É triste isso. Então o Papa está convocando um dia de oração de jejum pela paz. E o Brasil vai ficar de fora? Se o Brasil está assim, na boca da desgraceira. O povo ainda não acordou. A Igreja Católica no Brasil cruzou os braços. Eu falo mesmo, e quem gostar de Pedro Reis que goste, quem não gostar que se exploda, como diz o baiano, eu não vou deixar de falar a verdade para agradar ninguém. Mas a Igreja Católica no Brasil cruzou os braços diante do que está acontecendo no Brasil. Cruzou os braços. E a profecia de Anguera é perigosa. Profecia perigosíssima sobre o Brasil. Ontem, um padre me mandou uma mensagem me pedindo as mensagens proféticas de Anguera sobre o Brasil. E eu mandei. Pedro, você acha que vai acontecer o quê? Vai acontecer o que Nossa Senhora profetizou. Se vai ser agora, eu não sei. Se vai ser daqui a 5 anos, 10, 20, 50 anos, eu não sei. Mas a profecia vai se cumprir. Então, é preciso, verdadeiramente, mas não é só convocar, não. Convocar e não fazer a coisa certa é perder tempo. Por isso que eu disse, é preciso, né? É preciso rezar para que haja paz. A paz se constrói com a paz. Eu sei que aí Trump vai lá, aperta a mão de Putin, né? Eu acompanhei tudinho. Falei, eu preciso ver isso aqui, menino, esse encontro. Aí o velhinho do cabelo louro, apertando a mão de Trump, mandou os aviões, as armas de guerra dele passar por cima. Tu viu? Dizer assim, ó, só para tu ver como é que funciona aqui, viu, papá? Foi. E apertam a mão. Aí Nossa Senhora disse, Anguera, como foi a frase? Mais ou menos assim, que esses líderes, eles se encontram, né? Aparentemente fazendo promessas de entendimento, de paz, mas que por detrás eles preparam os meios mais perigosos e mortais de guerra. E Trump disse numa entrevista uma coisa interessante. Ele disse, nós somos a maior potência nuclear do mundo. Nós não queremos guerra. Porque se nós formos usar o nosso arsenal, nós acabamos com o mundo. Ele foi honesto. Os caras têm arma para acabar com a Terra, meu irmão. Imagine um maluco aperta um botão daquele ali, nós tudo vira cinza. Acabou. Então, se ele tem outros interesses, que ele vai para o inferno quando morrer. Assim, é a certeza, né? Eu estou falando do que eu vi. Vamos parar com isso. A gente gasta muito dinheiro com guerra. Né? Eu já vi numa entrevista dele ele chegar a dizer que tem tanta gente passando necessidade, passando fome. Claro que ele tem que se armar. E eu concordo que se arme. Entende? Eu concordo. Eu vi um repórter dizer uma coisa interessante. Na época que ele mandou aqueles 3 presentes para o Irã, né? Presente virado no cão. O repórter disse, olha, eu não puxo nem para um lado nem para outro. Não quero nem saber desse negócio, não. Mas eu quero só dizer uma coisa. O teu vizinho, olha o exemplo que o repórter deu. O repórter disse, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou um jornalista e, portanto, vou dar a opinião de jornalista. Ele disse, se o vizinho está todo dia descarregando caminhões de armas e apontando para tua casa, para tua família, dizendo, eu vou te explodir, eu vou te matar. Todo dia tu está vendo isso. Tu vai esperar para ver? Ou tu vai logo eliminá-lo para que ele não puxe o gatilho primeiro? Óbvio que tu vai eliminá-lo. Ele deu exemplo, tá? Eu vi isso de um repórter. Ele disse, é exatamente o que foi feito com Israel e o Irã. O Irã está dizendo que até hoje o Irã disse que quer deixar o Israel só o pó, a poeira. Aí o cara disse, bom, nesse caso é melhor que eu parta para cima, né? Isso é o repórter que estava dizendo. Então, o que o mundo precisa é de paz. Se fala na igreja, se falou muito de desarmamento, de acabar com as armas, etc. Eu concordo 100%. Concordo. Mas primeiro
Tire os seguranças do Papa, porque os seguranças do Papa, eles andam armados. Há peregrinos de Anguera que vêm rezar na cruz, da Polícia Federal, por exemplo, que já conversaram comigo, fizeram segurança de papas aqui no Brasil, e eu, claro, perguntei, mas e vocês ficavam armados mesmo, com arma mesmo? Claro, armas, a gente estava armado. Se acontecer alguma coisa, tem que defender. Nós estávamos ali para proteger o Papa. Ou tu acha que quando um Papa, seja ele quem for, vai a um país, eles ganham um rosário para na hora de ver a bagaceira? Faz aí, meu irmão. Não. Essa arma aqui eles não levam, não. Isso aqui é para nós. Eles levam aquela outra, tu sabe do que eu estou falando, e sapeca no dedo para proteger o Papa. Então, se um Papa é contra o armamento, que ele desarme os segurança dele primeiro. Essa é a minha opinião, humilde, entende? Ô Pedro, você concorda? De jeito nenhum. Eu concordo que a guarda suíça esteja armada até os dentes para proteger os papas, seja ele quem for. Seja um bom papa ou um péssimo papa. Todos precisam estar protegidos. Eu concordo. Então, não discordo, não. Agora, se é para não ter arma em lugar nenhum, cria-se uma espécie de, vamos dar, pena de morte para quem for armado. Acaba com todas as armas. E quem for pego armado, vai para a pena de morte. Estou dando exemplo, gente. Não é que sou a favor, não. Mas é só para ser o radical. Se não é para usar, ninguém usa, meu irmão. Agora, um lado pode usar e o outro não pode? Tem padre que aparece na televisão, aqui no Brasil, falando também besteira, que não sei o quê, que eu sou contra. Mas tu não anda de segurança, papá? Quando tu vai para tuas apresentações, para o teu show, não tem empresa de segurança e ninguém vai de texto na mão, não, menino. Segurança vai armado. Entende? Pois é. Quer dizer que na festa de setembro, eu contrato segurança para a festa de setembro. E sou obrigado a trazer policiais armados. Um dia uma mulher disse, Pedro, tá tão cheio de policial aqui, tudo armado, né? Eu digo, eu queria que ele botasse umas 5 armas na cintura, não tem problema nenhum. Ele não vem aqui para fazer mal para ninguém, vem para dar segurança. É isso. Porque eu faço isso por quê? Porque a justiça me obrigou a fazer isso. Para você que não sabe, eu tenho um acordo com a justiça para, na festa de setembro, botar policiais. E policial não sai sem sua arma. Entende? Ah, meu Deus. E E se for preciso, eles usam à vontade. Para mim não tem problema nenhum. Quem vem para Anguera com o seu texto na mão, vem. Agora, se o caba vem para fazer malandragem, tem lá o pessoal para fazer a segurança, conforme a justiça me obrigou a colocá-los lá. Certo? Tem um acordo, tem um documento assinado aqui com a justiça para dar proteção. Então, nesse acordo que eu fiz com a justiça, com o Ministério Público, está lá tudo escritinho. Tem que fazer isso, isso, isso e isso, e eu tenho que provar com ofício, com vídeo, que eu estou cumprindo. E eu faço questão de fazer tudo e mandar para provar que eu fiz. Porque eu não quero ter problema, entende? Então, o Papa está chamando os católicos do mundo todo para amanhã fazer jejum. Porque ele está vendo que o negócio está feio para mais de metro e que pode explodir um conflito mundial e agora é nuclear. Nuclear é como o Trump disse. Se eu for usar as armas que eu tenho, eu acabo com o mundo. Ele disse, semana passada eu ouvi ele falar. O Trump falou. Ele está mentindo? Não. Entende? Então, como vai querer brigar com os Estados Unidos? Ô, meu irmão, vai para a Venezuela. Tu vai ver o resultado daquela bagaça. A não ser que os Estados Unidos seja frouxo. Porque agora, meu amigo, tu já mandou os navios de guerra para cá, tu vai ter que usar o que tu tá, né? Vai ter que fazer alguma coisa. E o bicho vai pegar feio. Acabou. Aí aparece aquele idiota daquele sujeito lá, chamando o povo. Ontem eu estava vendo os vídeos, acaba velho de 90 anos, ele dando arma. Para lutar contra quem, meu irmão? Contra a maior potência do planeta? Aí, Leão, obviamente, botou o juízo no lugar para funcionar direitinho, perfeitamente, disse, precisamos rezar. Porque ele sabe, e qualquer pessoa de sã consciência sabe, que quem mexe com pólvora vai ver
a explosão, né? Pólvora e fósforo junto não dá muito certo. Então, ele está convocando nós, católicos, para amanhã, sexta-feira, que Nossa Senhora também pede. Mas Nossa Senhora pede, mas a maioria do povo, a maioria que eu digo é 98%, viu? Não obedece. Quando o povo for pensar em obedecer, agora é tarde. Escreve o que eu estou te dizendo hoje. Agora será tarde. Ainda temos chance de nos salvar de grandes coisas que está por vir. Agora é preciso ter coragem. No final da catequese, o Papa convidou toda a Igreja Universal, cuidado para não confundir com, né, umas coisas que tem por aí, católica, né, no mundo inteiro, a celebrar um dia de jejum e oração em 22 de agosto, amanhã, memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz. Aqui, Nossa Senhora apareceu com o título de Rainha da Paz, mas esse título não pertence a nenhuma aparição, beleza? É um título da igreja, que está lá na ladainha que tu e eu rezamos. Então, amanhã, né, é memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz. Implorando disso o Papa ao Senhor que nos conceda paz e justiça. E enxugue as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em curso. A data não é coincidência, diz a matéria. Em 22 de agosto, a igreja celebra Maria como Rainha da Paz, título instituído pelo Papa Pio XII, em 1954, em pleno pós-guerra. Quando a tragédia da Segunda Guerra Mundial ainda pesava sobre a Europa e sobre o mundo, com milhões de civis mortos, e a memória recente de Hiroshima e Nagasaki, devastadas por bombas nucleares. Depois tu pesquisa aí, né? Bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, para tu ver. Até hoje está lá. Depois de tantas décadas, tem gente morrendo até hoje. Então, por isso que o velho do cabelo louro disse, eu não quero usar as armas que eu tenho. Se eu usar, eu acabo com o mundo. Aí eu disse, Pedro, mas quem tem poder é Deus. Irmão, tu sabe que quem tem poder é Deus. Mas tu sabe que também Deus pode folgar a mão para mandar o castigo. Entendeu? Deus pode usar dessas pessoas para nos castigar. Ou tu acha que quando Nossa Senhora disse no início da aparição, a frase é, quero que estejais ao meu lado para vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas para que este mal não aconteça, deveis rezar e ter fé. Tem essa frase na primeira mensagem. Aí tu escuta uma coisa. Ô Pedro, mas tu acha que esse mal é o quê? Primeiro, é o espiritual, que, infelizmente, entrou na igreja. Esse aí, a profecia se cumpriu já, viu? Esse mal que Nossa Senhora falou que poderia se abater sobre o mundo, essa falta de fé, essa crise de fé que pegou a humanidade inteira. Esse é o primeiro sentido da mensagem. O segundo é os conflitos, né? Que é o mal, a guerra é um mal, é uma coisa maligna. Então, dois homens, um cá, outro cá, resolvem fazer guerra, destruir tudo, prédios, tudo, hospitais, vai matando quem tiver pela frente. Eu só concordo com a guerra entre duas pessoas. Os dois presidentes lá que estão brigando, então vamos lá. Sim, nós vamos nos encontrar, igual o faroeste, né? Ali na esquina, tu vem armado, vamos ver quem puxa primeiro o gatilho. Aí se matem, bando de estrupício. Agora fica jogando bomba em cima da casa do povo, matando as pessoas. Isso é coisa do demônio. Entende? Agora, é castigo permitido por Deus? Sim, pode ser um castigo grande que Deus permitiu. Ai, não acredito não. Então tu não acredita na aparição de Fátima? Porque lá Nossa Senhora disse, porque as crianças mandaram perguntar. Alguém perguntou. Perdão. Alguém mandou Lúcia perguntar sobre a guerra. E perguntou, e Nossa Senhora disse, a guerra vai parar. Mas se não se converterem, virá uma guerra pior. E veio. E virá. Aqui em Anguera, Nossa Senhora já falou da terceira, que ainda não aconteceu, né? Mas, pelo andar da carruagem, porque tem que ter sempre um equilibrado. Acho que a igreja, o Papa, que é americano, ele pode ajudar muito o fim desses conflitos. É só não ter ideologia. Sabe a ideologia política? Na cabeça de um religioso, é uma arma atômica também. Na cabeça de um líder religioso,
As ideologias que não... Essa coisa não pode ter ideologia. Pode ter fanatismo. O fanático político é uma tragédia. Você está vendo a desgraceira e concorda. Eu tenho pessoas da minha família. Impressionante. Eu fui dormir pensando nisso ontem. Tem parentes meus. Não, mas graças a Deus, estamos bem. Mas como é que está bem? Como está bem? Entende? Ontem mesmo eu disse para uma pessoa que chega a ser meu parente, eu disse, mas tu tá achando que tá tudo bem? Mas tu tá aí choramingando? Quando a gente tá bem, tu fica choramingando, não, meu filho. Entende? Ou seja, tu tá desempregado, tá passando por dificuldade, e tu tá achando que tá bem? Então, tira o fanatismo político da cabeça e enxerga com os olhos de Deus. E reza pelo Brasil, reza pelos políticos, seja de que partido for. Nós não temos santo na política, não, meu irmão. Santo a gente tem no céu. Aqui na política a gente não tem santo. Então, não penda com fanatismo. Siga a regra da igreja. É isso que eu digo. Se a igreja católica ensinasse os católicos, né, sem citar nome de ninguém, sem brigar com ninguém, não precisa nada disso. Se a igreja católica pegasse a doutrina dela e aplicasse para todos os católicos, todas as missas, a partir de 1º de janeiro de 2026, vamos ensinar a doutrina católica em todas as missas. Pronto, estaria resolvido o problema. O católico aprenderia a votar, faria a coisa certa. Pronto. Está lá nos documentos. Não é mensagem de agora, não, viu, gente? Não é aparição, não. Aparição. Nossa Senhora deu uns conselhos assim, mas não. É doutrina da igreja. O que a igreja diz nos documentos? Está lá escrito. Mas os cabas não obedecem, porque tem a ideologia. A ideologia satânica, o que o sistema empurrou para dentro da igreja, e muita gente está comendo com farinha. Aliás, não, com caviar, né? Pois é. Então é preciso que amanhã, eu encerro agora, que você e eu, que a gente dobre o joelho em oração, que reze mais, né? Para amanhã deveria as igrejas, todas as paróquias abrirem. Não vão fazer isso. É uns gato pingado que vai fazer. De 5 mil, talvez 2 ou 3 façam isso, viu? Eu vou logo no radicalismo. Mas todas as paróquias, sem exceção, no mundo inteiro, deveria abrir as portas amanhã o dia inteirinho, não é só na hora da missa, não. Abra a igreja. O povo entrar e rezar. Convoca o povo. Bota na televisão, nas rádios católicas, que falam mais do capeta do que de Deus. As emissoras católicas do Brasil é assim, né? A maioria das emissoras católicas, né? E aqui, na mídia social, tem várias, tem algumas emissoras católicas que durante o dia fala de Deus só um golinzinho desse tamanho. Entende? Então, convoca o povo para rezar, abre as igrejas, põe o Santíssimo lá. Bota o Santíssimo exposto amanhã. Por que não? Botar o povo para rezar. Convoca os grupos de oração. Estou dando uma ideia aqui, para se tiver padre me assistindo. Convoca os grupos de oração, grupo de jovens, reveza. Bota lá, 7 da manhã, o Santíssimo vai ser exposto, até às 18 horas. Bota os grupos para adorar e rezar, terço, rosário, um atrás do outro, na frente do Santíssimo. O Pedro pode. Gente, não pode rezar terço? Já ouvi um ignorante dizer que não pode rezar terço na frente do Santíssimo. É para rezar terço na frente de quê? Pode rezar, sim, senhor. Reza. Tá ali com Jesus e Nossa Senhora. Olha que beleza. Que conjunção perfeita, maravilhosa, né? Que união maravilhosa. Pois é. Então, você que está me assistindo, você que está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sei que, às vezes, a minha fala assusta muita gente. Porque, às vezes, o sangue ferve, né? Aí dana-se. Mas eu não sou sempre assim, não. Eu, às vezes, fico assim quando eu fico revoltado de ver certas coisas dentro da minha igreja, esse silêncio que não ajuda ninguém em nada. Só para proteger as suas ideologias, seus pensamentos. Está errado, irmão. Não pode fazer isso, não. Nós precisamos aprender. Se a gente não fosse curioso, estava tudo morto, né? Eu digo aqui sem medo de errar. Meu filho, se Nossa Senhora não aparece para ensinar as coisas,
Se eu ficasse dependendo só da igreja, eu estava morto. Quem quiser gostar de mim, que gosta, mas eu tenho que falar isso. Porque eu aprendi, do que eu sei hoje sobre igreja, 98% aprendi com Nossa Senhora. Porque ela fala uma coisa, aí você vai, cata, pesquisa, pega o documento da igreja, vai ler isso aqui. Aí você aprende. Quando quem deveria ensinar para nós era o sacerdote. Olha, eu ouvi uma vez o Papa Francisco pedir para que as homilias fossem 8 minutos. Na época até fiz até uma crítica. Eu fiz, mas eu volto aqui atrás e posso dizer que em determinados casos, o Papa Francisco veio atrapalhado, mas nisso ele não estava tão errado, não. Né? Quer dizer, a gente teria que ir a fundo por que ele está dizendo isso. Porque a missa que eu vou todo dia, de manhã, né? Depois aqui da meditação do Evangelho, a missa começa às 6h25 e termina antes das 7h. E o padre faz uma homilia que não chega a 2 minutos. Ai, que coisa absurda, não. Ele pega o Evangelho e explica em 2 minutos. Pá! Certeiro. O tiro certeiro do padre. Né? Então, dá para fazer, irmão? É porque é aquela missa, porque quem vai trabalhar, quem tem compromisso, etc. Eu gosto de ir logo cedo. Às vezes eu não vou, nesse horário, vou às 5 da tarde, ou em outro horário, e por aí vai. Mas eu prefiro logo às 6h25 da manhã. O padre fala, no máximo, acho que ele fala 2 minutos. Eu só fico escutando, né? E ele fala bem. Nesses 2 minutos, ele dá um recado para quem quiser ter Deus e se converter. Porque se ele também ficasse falando meia hora, mas o povo nem assimilava tudo. Aquele pouquinho entra e fica. Francisco pediu 8 e ele faz com 2. E faz no capricho. Pronto. Resolve. O que não pode é deixar de nos falar alguma coisa. É deixar de evangelizar. Porque o mundo precisa é conhecer Deus. Então amanhã tem essa convocação. Esse pedido do Papa gera um alerta importante. O mundo está em guerra. E a coisa pode piorar. Porque se a gente não rezar, não fizer o que é certo, o mundo vai se deteriorando fisicamente e espiritualmente. Eu preciso criar uma série aqui no canal, mostrando mais profecias de Anguera, do futuro, o que vai acontecer, inclusive com o Brasil, e citando lugares do Brasil e de Nossa Senhora dizendo o que é que vai acontecer. Pronto. É preciso fazer isso. Então, esse pontificado de Leão, diz aqui a matéria, está marcado pelo apelo à paz. Então, Leão ocupa a cátedra de Pedro apenas alguns meses, mas já deixou claro que a paz será um foco central do seu ministério. Em sua primeira homilia como Papa, ele pediu explicitamente o fim da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio. Em suas catequeses, repetiu, várias vezes exatamente este mesmo pedido. Sem perdão, nunca haverá paz. Para o Papa, diplomacia e acordos frágeis não bastam. Aqui, frágeis. Pronto, essa palavra frágeis que Nossa Senhora usou. Esses acordos frágeis, Nossa Senhora usou na mensagem de Anguera, há mais de 20 anos tem essa palavra do Papa aqui, né? Ou seja, essa frase do Papa aqui está quase que igual nas mensagens de Anguera. Então, ele fala dessa diplomacia, que é o aperto de mão, né? Que Nossa Senhora falou. Esses acordos frágeis, essas frágeis promessas de entendimento. Então, em outras palavras, Leão repetiu um trecho da mensagem de Anguera. Em outras palavras, mas dá no mesmíssimo caminho, né? Pois é. Então, a verdadeira paz requer conversão, justiça e reconciliação, que são frutos do Evangelho. Está 100% certo. Quando tiver errado, eu vou dizer que está errado, mas está certíssimo. Então, se você é católico, amanhã se esforce. Nem que você faça um jejum de meio período, mas faça. E oração você pode fazer até lavando suas panelas, viu? Lavando as panelas, fazendo comida, cortando as verduras,
cortando a carne, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, vai cortando, vai trabalhando. O Pedro pode, meu filho, até tomando banho tu pode rezar. Ou tu não pede proteção a Deus. Já pensou? Quando tu ligar o chuveiro, dá um choque lá e tu morrer eletrocutado? Acho, Pedro, acho falta de respeito. E a maldade está no coração da gente. Nessa hora, quer dizer que eu estou tomando banho, eu não vou dizer, Senhor, me proteja, porque se esse chuveiro dá um estrupício aqui, me mata na mesma hora. Na hora que eu fui desligar, já estou todo molhado. Pegou ali, deu um choque ali, já encontra o cabo durinho lá, dentro do chuveiro. Então pode rezar, meu filho, de qualquer jeito. Entendeu? Deitado, em pé, andando, fazendo, na esteira, fazendo, para queimar as banhas, como de banho, né? Pode rezar. Tudo, o que não pode é ficar sem rezar. Aí, a gente fica, quando não se reza, fica, e se entrega a alma para o capeta. E a nossa alma é de Deus, viu? Vamos embora. Então, se você puder, eu peço que você atenda este pedido do Papa. É um pedido bom? Vamos obedecer. E rezar por ele, para que ele haja como um sucessor de Pedro. Que não basta só ser Papa, não, viu? Papa é só um título, né? Que nem na Bíblia está lá. Na Bíblia não tem esse nome Papa, não, viu? É um título criado pela igreja, Papa. Mas a essência do verdadeiro sucessor de Pedro está no ensinamento do Papa. Né? Os bispos são sucessores também, os apóstolos, né? Os sacerdotes. Os títulos, está tudo lá. Mas tem que ter a essência. A essência na alma. Se não tiver, fica só a carcaça e quando morrer, vai para o quinto dos infernos. E vale para mim também e para você também. Né? Porque o julgamento de Deus vai valer para todo mundo. Não é porque tu é padre, tu é religiosa, que o céu, quando chegar lá, vai ter um bocado de gente te aplaudindo lá. Poxa, quer dizer que tu está com uma moral do que nós é? Não, lá no céu não tem padre, nem tem bispo, tem papa. Esses títulos é só aqui na terra. Lá, todos são como anjos. E quem falou, Pedro Regis? Jesus Cristo. Está na Bíblia. Não inventei nada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Derramai sobre nós, ó Santíssima Virgem Maria, sobre nossa casa, sobre nossas vidas, as graças e as bênçãos do céu. Protegei a todos os vossos filhos e filhas que ouvem esta oração. Visitai seus lares, protegei suas famílias, concede-lhes as graças espirituais e também materiais. Ficai conosco, haja o que houver, confiaremos em vós e no poder do vosso Filho Jesus. Convertei-nos e guiai-nos pelo caminho do bem e da santidade. Por vossas mãos santas e imaculadas, abençoe a todos nós neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, se você puder, compartilha, deixa o seu joinha que é importante. Lembrar que dia 30 de sábado, agora 8, teremos o sorteio às 21 horas de 2 passagens aéreas para o ganhador, né, vocês que estão adquirindo a rifa que a gente está fazendo para ajudar na festa de Nossa Senhora. Obrigado a vocês que já compraram 2.191 bilhetes. Ou seja, eu teria que fazer a conta, mas acredito que estamos chegando perto de ter o dinheiro de fazer a festa e pagar as despesas de 2 pessoas de qualquer lugar do Brasil para participar da festa de Nossa Senhora junto com a gente, tá? Então, se você está comprando, não deixe de sábado que vem agora, a 8, dia 30, você assistir a partir das 21 horas, a gente entra ao vivo aqui e vamos fazer o sorteio. Além dessas 2 passagens, eu já inventei outra moda aqui. Eu vou sortear 20 camisetas, né? Para 20 pessoas a mais. Então, além de concorrer, obviamente, quem ganhar a passagem não vai ter como ganhar a camiseta, né? A não ser que comprou vários bilhetes. Aí pode ser que o cara também ganhe 2 vezes. Aí é muita sorte. Então, vou sortear 20 camisetas também. Bonita, belíssima. Vou mostrar aqui as estampas ao vivo na hora para vocês, tá? É isso aí. Se você quiser adquirir, não sei se eu já colei aqui o link, aí você... Não, colei não. Você clica nesse link aqui, vai lá, compra a tua e concorra a 2 passagens aéreas, né? Quem já comprou, não deixe de acompanhar. Claro que nem todo mundo vai ganhar. Uma pessoa vai ganhar 2 passagens, tá? Era só uma. Depois eu pensei, falei, mas se uma mulher ganhar, ela pode trazer o marido. Se o marido não quiser vir, ela pode trazer o filho ou a filha. E por aí vai. Só não pode ser o namorado, viu? Porque aí, se você ganhar uma moça solteira, não chame o seu namorado para vir, não, porque eu vou alugar um hotel que vai ser caro, não vai ser barato, não. Vou botar o melhor ou um dos melhores da cidade de Feira de Santana para tu ficar lá de boa, né? Pois é. Aí não dá para
para alugar 2 quartos para tu e teu namorado, não. Então tem que ser uma pessoa que possa dormir no mesmo quarto. Marido e mulher, mãe, filho, dois amigos, duas amigas. Mas quando é namorado já não pode, porque é gasolina e fósforo. O pau quebra. Não pode, né? Eu não tô doido. Para depois acontecer algum BO e dizer a culpa foi de Pedro Regis. Eu mesmo não. Até às 15 horas. Fica com Deus. E meio-dia, você encontra a Alana aqui no canal para a Quaresma de São Miguel. Compartilha também.